Eu sou exatamente aquilo que se poderia considerar um estudioso do problema indígena. Eu sou um profissional médico que, por força da sua profissão, por força do entusiasmo do problema, eu venho atuando em área indígena há um pouco mais de 20 anos que eu atuo em área indígena. Talvez fosse bom dar alguns títulos. Eu fui médico da expedição Roncador Xingu. Em seguida, eu fui médico do Serviço de Proteção aos Índios. Nesse período, com a experiência adquirida na área que atualmente constitui o Parque Nacional de Xingu, nós imaginamos e criamos aquilo que se denominou SUSA, o Setor de Unidades Sanitárias Aéreas. Isso, na verdade, e fui também, no período dos mais amargos da minha vida, durante cerca de 6 meses, eu fui diretor do famigerado Serviço de Proteção aos Índios. Vejam, senhores, que eu tenho alguma experiência no processo de 20 anos, eu venho atuando quase que sistematicamente em área indígena. Eu tenho certo remorso porque, de qualquer maneira, eu participei na então pacificação do índio.
que essa expressão pacificar deve ser empregada no sentido do índio em relação ao civilizado. É o índio que vem tentando civilizar, tentando pacificar o civilizado há 500 anos. E até hoje não conseguiu. Até hoje não conseguiu. No episódio das bandeiras, eu na escola aprendi a admirar os bandeirantes. Mas depois de adulto, depois de velho, eu tive quando eu soube da verdade, eu tive uma enorme decepção. A grande fonte de renda dos bandeirantes não foi minério, foi a escravização do índio. A preação do índio, eles saíram para prear índios. Aqueles que não se permitiam, não se deixavam escravizar, eram mortos. Os que vinham para a cidade, grande parte morria ao impacto do contato com a civilização. Problema de adaptação e, sobretudo, por motivo de ausência de resistência imunológica às doenças infectuosas introduzidas pelo descobridor na América. A tuberculose vem matando índios no Brasil desde Nóbrega, desde Anchieta, que tinha as melhores intenções. Eles não percebiam que eram eles os matadores do índio. Eles é que se contaminavam. Porque na época do descobrimento, na época evidentemente pré-pasteuriana, não se sabia da existência do micro-organismo. E o grande medicamento naquela época eram viagens marítimas e clima quente na fuga do inverno da Europa. E a Companhia de Jesus mandou muitos doentes para cá. Evidentemente com a intenção de que se fizesse catequese, não de matar ninguém. Isso vem acontecendo desde que se descobriu. Ao lado de se matar intencionalmente, matou-se também com boas intenções. Há episódios na abertura do Paraná, São Paulo,
onde se matou índios com roupa de varioloso. Mandava-se de presente roupa de doentes de varíola para contaminar os índios. Este episódio, citado por vários autores, inclusive o Lévi-Strauss, os Tristes Trópicos, são precisamente os trabalhos deles no seu período brasileiro, onde ele cita este episódio de índios que foram assassinados com roupa de varioloso. E a cobiça, a voracidade, a ambição continuam matando índios. Eu acho o missionário uma figura formidável. O que eu acho é que a catequese religiosa não faz bem ao índio. Porque, historicamente, a catequese no Brasil tem vitimado dezenas de milhares de pessoas. Não há nenhuma má intenção no sentido de matá-los. Eles são duas das melhores intenções. Mas a técnica catequética consiste em abalar a estrutura cultural daquela gente, imbuir naquela gente o espírito do pecado, coisa que eles não tinham. É um portador de uma verdade há milênios. Vem se formando há milênios. De repente, ele encontra um cidadão bonito, barba branca, alta, bom sujeito, e que lhe diz: olha, meu Deus é melhor do que o seu, hein? Tanto é que ele tem faquinha para dar para você, tem machado, tem conta, o seu não dá. Então, é uma espécie de suborno místico. É claro, se vocês pensam, Deus é um boboca, o Deus desse cara é muito melhor do que o meu. E abandona o Deus dele, e quando ele verifica que o outro Deus não lhe resolve os problemas, ele já está às vésperas de morrer de tuberculose ou de diarreia. Completamente desfigurado, descaracterizado, ele deixa de ser índio e não chega a ser coisa nenhuma. É um pária na beira do rio, é um marginal.
Aboboni paya bipeke, baba yakani, baba yakani, baba yakani, payaka, payakani, baba yakani, baba yakani, yakani. A única vez que um grupo de pessoas procurou de forma organizada defender Núbio foi o pessoal da Comissão Rondon, liderado pelo saudoso Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Um homem extremamente generoso, líder de um grupo altamente generoso, que na época era portador de uma filosofia profundamente humanista e que, num determinado momento histórico brasileiro, desempenhou papéis sem nenhuma tentativa de fazer graçolas de trocadilho, foi extremamente positivo. A gente até hoje vê o dedo dos positivistas em bandeiras, em várias coisas. As pessoas que hoje estão têm os seus nomes perpetuados em rios e acidentes geográficos que cortaram esse Brasil em todos os sentidos. Esse grupo que não tinha nenhuma missão de defender índios, cuja missão era o de cortar o país com a linha telegráfica para possibilitar a intercomunicação, vencer dessas imensas distâncias brasileiras, esse grupo se deparou com um problema. E pela primeira vez, um grupo se impressionou com o problema e passou a considerar o índio como pessoa humana. Historicamente, foi preciso que um Papa, se não me engano, Paulo III, baixasse uma bula para que o índio fosse considerado gente. Depois, o Rondon conseguiu uma legislação específica da defesa do índio, Rondon e o seu grupo, não foi isoladamente. Este grupo se originava, sobretudo, do exército. Mas a base ideológica do grupo, a base filosófica do grupo, era o positivismo.
Há uma solução provisória para manter os índios vivos. É a solução do parque. Participei daquele grupo que criou o primeiro parque, o Parque do Xingu. Nós pensávamos criar um parque nacional como um meio de levar ao índio aquelas leis que protegem os animais. Porque a matança de índios no Brasil é um fenômeno que vem se processando desde a época do descobrimento. Dirão, e há quem diga, mas o Parque do Xingu é um jardim zoológico de gente. Não é verdade, mas se fosse assim, mesmo assim valeria a pena. No Parque do Xingu, que é a primeira grande experiência no processo novo de defesa de populações indígenas, ninguém quer civilizar ninguém. Ninguém quer impor a ninguém cultura, religião, nem coisa. O que se quer é que o índio viva a sua vida. É que o índio viva, fique vivo. Agora mesmo, os Vilas Boas, o pessoal do Parque do Xingu, está tentando estabelecer contato com um grupo de índios Canhacaro e eles estão procurando entrar em contato com eles para ver se conseguem atraí-los para dentro da área do parque para salvá-los do nefasto contato dos pioneiros da chamada civilização. Todas essas tribos vivem magnificamente bem, perfeitamente equilibrados com o seu meio, não tem problema de ordem econômica, não tem problema de saúde, quando eles vivem a sua cultura. Economia equilibrada, não tem problema, não tem crise, não tem nada. As crises só acontecem no contato com o civilizado. O que nós queremos é que se leve civilização dosada. Que eles recebam aquilo sem que sacrifique a vida. Demolir a cultura de um povo leva esse povo inexoravelmente, fatalmente ao desaparecimento. Onde estão os índios brasileiros que foram catequizados, que foram integrados? A cultura do índio está estreitamente ligada àquele solo, àquela pedra, àquela volta do rio. Ali estão os seus deuses, estão os seus duendes, aí está a sua cultura.
Nesse período, com a experiência adquirida em termos de vivência em Chavantina, na área que atualmente constitui parte da história de Xingu, as nossas relações feitas nesse período com a FAB, nós imaginamos e criamos, e funciona até hoje, aquilo que se denomina o SUSA, que atualmente constitui um setor do Serviço Nacional de Tuberculose, o setor de unidades sanitárias aéreas. Este serviço, fundamentalmente, visa proteger as populações primitivas e, atualmente, populações rurais, vizinhas ou não de área indígena, protegendo, sobretudo, contra a tuberculose. Nós transportamos em aviões da FAB aparelhos de raio-x, grupos geradores, tuberculina, microscópio, medicação, e temos procurado fazer alguma coisa nesse sentido, temos conseguido fazer alguma coisa com o grupo que nós temos, que as glórias não me pertencem, pertencem às equipes que constituem o SUSA. Eu me recordo que uma vez, eu com essa minha cara, sou uma figura muito conhecida, o pessoal me acha graça e tal, vem conversar comigo, são todos jovens. Eu encontrei um jovem no aeroporto que eu não conhecia, mas disse: o senhor é o Dr. Lúcio? Eu digo que sou. Eu sou médico, eu já fico conversando com ele, talvez eu consigo levá-lo para trabalhar comigo. Né? É difícil, eu não tenho doutor que queira trabalhar comigo. Muito bem, o que você faz? Tá, o senhor sabe. Eu estou falando que você me disse o nome da doença, que eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. E esqueci logo depois também. Só, doutor, é uma doença que só tem 18 casos descritos em todo o mundo. Eu estou estudando o 19º. Aí me deu aquela... Tem um cavalo morando dentro de mim. Eu dei as costas, dei uma patada. Disse: meu filho, você se formou? Você pagou alguma coisa na sua faculdade? Disse: não, senhor. Sabe quem pagou? Foi o povo brasileiro. E o povo brasileiro morre de desinteria. Eu disse a palavra mais popular, que eu não quero concretizar aqui. Morre de desinteria. E você está estudando uma doença que interessa 19 pessoas no mundo. Às custas desse pobre povo que precisa de você. Mas você só pode atender 19, não, apenas um, você está estudando esse. Então, é esse tipo de profissional que se forma. Eles falam uma língua que o povo... Eles não sabem se comunicar com o brasileiro. Eu acho que as universidades deformam. O próprio médico sai deformado, sai um tipo de profissional que não pode exercer a sua profissão no seu país. Ele aprende um tipo de medicina no Brasil que ele não pode aplicar no seu país. Se o senhor tirar um homem da melhor escola, a Escola Paulista de Medicina, da melhor escola da Universidade de São Paulo, bota ele na beira do Jaraguá e não sabe por onde começar.
E fazem, inclusive, são excelentes profissionais. Eles seriam magníficos em Nova York, em Paris, mas não saberiam fazer um diagnóstico no Parque do Xingu. Recentemente, um industrial paulista comprou terras em Mato Grosso, nas cabeceiras do rio Suiá-Missu. Eu acho justo que ele compre, porque eu acho justo é que o Estado venda, sendo proibido na Constituição. Nas terras desse homem havia índios chavantes, o último grupo ainda vivendo em condições tribais. A princípio ele achou muito interessante que estivesse indo nas terras deles. Mas aos poucos é muito difícil fazer conviver uma tribo primitiva com uma empresa comercial que visa lucro. Para fazer parque, para criar boi, tocaram fogo no cerrado. O chavante é o índio que conseguiu dominar o cerrado. Quem não conhece o cerrado? Brasília é o cerrado. É uma vegetação pautérrima que praticamente não tem fauna, porque a fauna não tem que viver. Pois bem, o chavante se adaptou ao cerrado. Foram os índios mais rígidos que eu já vi na minha vida. Os dentistas do meu serviço nunca viram dentaduras tão perfeitas quanto o do chavante. Não havia um tártaro no dente do chavante. Agora eu tive notícia de jovens que foram lá da universidade. A coisa que eles mais fizeram foi arrancar dente de chavante, porque a dentadura estava estragada no processo de menos de 20 anos. Pois bem, ele vivia do cerrado. O chavante comia tudo. Comia tudo. Cobra, lagarto, porque ele tinha que se adaptar. E me parece que cobra, lagarto, me fazem muito bem à saúde. Seguramente, esse fazendeiro tocou fogo para fazer pasto. Espantou a fauna natural. Introduziu boi. Eu não sei, esse fato, isto aí até eu não sei, eu estou conjecturando. Possivelmente, eles passaram a matar boi para comer. É o que eu faria. Isso começou a dar prejuízos a esse senhor. E esses índios foram retirados em avião, com o prestígio dos missionários. Foram transportados para uma missão religiosa. No primeiro mês, ou nos primeiros 2 meses, não sei exatamente que período, morreram 90 índios de sarampo. Então, isso é um fato recente. Então, alguém deve, neste momento, estar matando índios que nós não sabemos. Qual a solução? A solução é na própria estrutura. É preciso que se modifique isso. É preciso que se controle essa voracidade até hoje não controlada, essa cobiça sem limites, que pelo menos a vida humana seja respeitada. É tão poderosa a cultura indígena que o que aconteceu na Amazônia não foi uma europeização do amazônida, foi uma tupinização do europeu. O europeu, para sobreviver na Amazônia, foi obrigado a lançar a mão da cultura do dono da terra. O amazônida vive hoje como o índio vivia na época do descobrimento. O caboclo amazônico caça como o índio caçava e como o índio caça até hoje no Xingu.
pesca utilizando toalha e arco e flecha, como o índio utilizava e utiliza até hoje no Xingu. Dorme na rede, se orienta no mato, vive, em suma, dentro da tecnologia do índio. Nos países sul-americanos é comum, no México, no Peru, na Bolívia, a gente sente a presença do índio no fácil do homem da rua. A gente vê a cara do índio no presidente da República. A gente vê a cara do índio no médico, em todo mundo, na rua a gente sente índio. Aqui no Brasil só se vê isso na Amazônia, onde o índio realmente se caldeou, se misturou e absorveu o europeu. Em 1962 ou 1963, na qualidade de SUSA, de Setor de Unidades Sanitárias Aéreas, nós fomos solicitados para atendermos um grupo de Pacas Novos que se dizia que tinham uma doença misteriosa, inexplicável e que morriam. São índios que são perseguidos desde que se fez o Tratado de Petrópolis com a Bolívia, em troca do Acre. Desde esta época que se mata Pacas Novos. E nós fomos lá verificar isso. Eu gostaria agora de projetar esse filme. As pessoas que mexem com o cinema que me perdoem, mas o documento supera a má qualidade da película. Vamos passar o filme, por favor. Nós estamos subindo o Rio Mamoré, vamos depois subir o afluente dele, se não me engano é o Rio Paca, é o Rio Preto, depois subimos o Paca Nova, vamos até o alto Rio Ocaia. Estamos levando aquilo é muda para plantar mandioca. A paisagem amazônica é muito monótona, floresta o tempo todo. Sempre que aparecia uma árvore com a cor um pouco diferente, eu filmava, mas o tempo não permitia, é muito nublado, muito chuvoso. Aqui, de vez em quando aparece um pau, tem que agachar, tem que parar para cortar. Aí é o posto onde chegou um grupo de Pacas Novos, que os senhores vão ver. Lá tem o nosso dentista trabalhando, nós radiografamos, nós tiramos daquelas pessoas que tinham condições de sofrer avulsões dentárias, os vacinamos contra uma série de coisas, medicamos os outros. Esse garotinho louro é filho do missionário. A tristeza, o índio é uma pessoa extremamente alegre, desde que seja feliz, evidentemente. Esse é o nosso aparelho de raio-x. Não nos pareceu haver problema de tuberculose. O que nós podemos constatar é que o causador da morte de 300 pessoas de grupo de 400 foi fome. Na verdade, eles morreram de fome. Isso lembra os aspectos impressionantes e dolorosos dos campos de concentração nazistas da Alemanha. Lembra da Dachau. Só virão detalhes mais impressionantes daqui a pouco.
Nesse final, o diretor teve impressões quando filmou o índio encostado na cruz. Há um preceito constitucional, se não me engano é o 186 ou 182, não sou fora da nova, é um preceito que está sendo conservado em todas as constituições brasileiras, que preserva ao índio a propriedade da terra que ele habita. Embora pareça incrível, é esse preceito constitucional que mata índios. Numa época em que a terra se valorizou extraordinariamente. Eu sou um grande admirador de Brasília. Mas há um aspecto negativo. É que Brasília, no centro do Brasil, valorizou muito terra que não tinha nenhum valor. E despertou muita a cobiça de especuladores de terra. E como não se pode vender, ninguém quer comprar terras que têm índios, a fórmula é matar índios. O senhor, quando voa daqui para o Rio de Janeiro, o senhor voa sobre o quê? Sobre terra desocupada, que é propriedade de meia dúzia de pessoas e que não é cultivada por isso. De um dia que se tomar essas terras, então esse outro problema aparecerá. Esse problema, na verdade, não existe a não ser na mentalidade do especulador. Esse problema, na verdade, não existe. Por que é que eles vão requerer terra de índio se essa terra está desocupada? O objetivo é apenas esse, aguardar a valorização. Como aconteceu com as terras do Araguaia, como se valorizaram por causa da coisa inesperada que foi Brasília. Nesta hora nós estamos conversando aqui, alguém deve estar matando o índio. É que nós vamos saber muito mais tarde, quando o índio já está morto. É a cobiça da terra, a cobiça do subsolo e a cobiça das riquezas naturais. E o remédio para isso? É, evidentemente, um vício de estrutura econômica. Enquanto nós não fizermos realmente uma reforma agrária, enquanto terra for objeto de mercadoria, de especulação, vai se matar índio para vender terra. E não só índio, como se matará também, e se tem morto, e todos conhecem os casos, o próprio camponês pobre perde as suas terras. Eu sou velho leitor de novela policial. Quem não lê de novela policial que atira a primeira pedra. E nós que lemos novela policial, temos sempre uma pergunta engatilhada. A quem interessa o crime? O crime não interessa ao homem que mata o índio.
Se os senhores quiserem saber a quem interessa o crime, vão ver quem é que detém as terras do índio. Quem é o dono da terra atual? Então vejamos se os senhores têm força para resolver esse problema. Vejamos.